como nós vamos fazer para cada vez mais poder desenvolver isso no sujeito, poder despertar nele a vontade de estudar, a vontade de se envolver. Isso acontece quando nós proporcionamos, os gestores proporcionam o quê? Um olhar bem direcionado para a realidade daquela escola, totalmente. Olá, gente, me chamo Mariângela Posa, você está aqui no meu canal, sejam todos bem-vindos, sintam-se à vontade. Hoje eu vou trazer um tema que eu considero relevante nas questões dos processos de aprendizagem para o docente. Esses processos de aprendizagem do docente parece assim, como assim, Mariângela, processo de aprendizagem? Sim, seriam nossas formações continuadas. A partir do momento que a gente valoriza a formação continuada, nós sabemos que ali nós estamos aprendendo, nós estamos tendo aula de formação continuada e partilhada, porque nós somos participantes ativos dessa formação. E essa formação, ela tem o real sentido, cada vez mais nos apropriarmos de todas as situações novas que acontecem dentro da nossa sociedade, para envolver cada vez mais os jovens e as crianças nas questões educacionais, no processo educacional, na questão do aprender. Por isso que eu digo processo de aprendizagem do docente, pois a formação continuada, sim, é um processo de aprendizagem que eles vão dar continuidade, que nós vamos dar continuidade para os estudos. Por isso que nós temos que ter um desenvolvimento total, início, meio e fim. Nós temos que ter essa linha de pensamento. O fim significa o fim da formação continuada naquele momento, naquele dia. Enfim, é isso que eu quero te dizer. E vai dar a continuidade, com certeza, dentro dos processos. Eu trago alguns pontos para vocês, para a gente poder dialogar sobre essas questões. Aí vocês deixem no comentário também, porque isso é muito importante. Então, a partir do momento que eu solto um vídeo, esse vídeo com certeza é para nós nos aproximarmos cada vez mais dentro dessa questão da formação continuada. E eu considero ela fundamental diante de todos os processos. Vocês sabem que se vocês maratonarem os meus vídeos aqui no canal, vocês vão ver que tem muito vídeo sobre formação continuada, a importância que eu dou para a informação continuada, a questão da relevância da formação continuada, da continuidade nos estudos envolvendo toda a parte sensível, atitudinal e a parte técnica, teórica sobre a formação continuada. Mas esses pontos que eu vou trazer, eles são alguns pontos que vão despertar em você um entendimento de valorização dessa formação continuada, certo? Então eu vou trazer a importância, eu vou trazer o objetivo, eu vou mostrar como fazer, eu vou apontar os estudos de caso, a relevância da formação e a questão da avaliação, aprendizagem e a qualidade assertiva dessa formação continuada. Dentro desses pontos que eu analisei e refleti, por que eu considero isso importante? Como vocês sabem, se vocês não me conhecem ainda, eu sou uma pesquisadora dentro da área educacional, dentro dos processos inclusivos e da formação continuada dos professores, da formação docente, dos processos motivacionais também. Então, quando eu pesquiso e quando eu faço pesquisa relacionada a isso, e essa pesquisa ela vem de campo de 23 anos de experiência de escola regular, pública e privada, e aí eu desperto o quê? Um olhar sobre essas questões, tanto das questões do processo de aprendizagem, quanto das questões da formação continuada do sujeito, para dar continuidade ao aprimoramento daquilo que a gente necessita saber. Então, a gente continua dentro dos nossos processos de aprendizagem, que são fundamentais. Então, por isso desses pontos. E esses pontos, eles fazem com que nós possamos refletir e apontar realmente se as nossas formações continuadas, elas estão despertando isso no docente. O docente está no momento onde ele quer falar.
o docente, ele está num momento onde ele precisa refletir, ele precisa ter base teórica, ele precisa ter ferramentas para trabalhar com as questões comportamentais dos alunos. Eles precisam ter cada vez mais, nós precisamos ter uma base sólida de como analisar e de como aplicar todo o nosso conhecimento na formação continuada. Então, para isso, nós temos que ter espaços. E esses espaços são espaços, sim, espaços de estudo, espaços de aula para o sujeito, para o docente entender o que está acontecendo. A partir do momento que o sujeito, que o professor, ele se apresenta de uma maneira onde ele já sabe tudo, ali que a gente vê que ele não sabe nada. Porque o estudante, ele sempre vai ter que estudar. Eu sou o eterno estudante. Então, a partir do momento que nós pensamos sobre esse aspecto, nós vamos querer sempre aprender, eu sempre quero aprender coisas novas. E o docente também tem essa necessidade. Todas as pessoas deveriam ter, na verdade, porque como é bom aprender coisas novas, como é bom discutir, dialogar e tratar com coisas novas, inovadoras, relevantes dentro da formação do sujeito, a nossa formação em diferentes aspectos. Hoje eu trago formação continuada dentro da prática docente, mas dentro de diversos aspectos do nosso crescimento profissional, pessoal, aprender tudo que nós possamos aprender. Então, isso que é alegre, isso que é bom, isso que é divertido, isso que nos motiva. Você imagina um professor que ele não desperta alegria, não desperta motivação. Como nós vamos fazer isso com nossos alunos? Motivado não é estar o tempo todo rindo, motivado é ter satisfação naquilo que você está fazendo. Então, o primeiro ponto, nós temos que saber a importância da formação continuada. Importância, para que eu quero ter uma formação continuada? Para que eu vou fazer uma formação continuada? Eu tenho que saber qual é a necessidade. Qual é a necessidade da escola hoje para fazer uma formação continuada? Certo? Qual o objetivo? O objetivo, bom, a necessidade hoje está dentro das questões da alfabetização dos alunos da pluridocência. Bom, saímos de uma pandemia, estamos ainda nesse movimento, passamos 2 anos ali, né, trazendo discussões sobre isso e a importância desse olhar. Então, vamos supor que a formação continuada pode estar dentro desse viés da alfabetização, pode estar dentro do viés das inteligências emocionais, socioemocionais, pode estar dentro do viés das questões comportamentais dos alunos que têm TEA, transtorno do espectro autista, pode estar voltada totalmente para as metodologias ativas, pode estar voltada por refletir os momentos. Então, eu tenho que saber qual é a necessidade. Como eu vou fazer isso? Então, sabendo mais ou menos, conversando com os professores, eu vou entender a necessidade, o objetivo daquela formação continuada. Posso ter várias formações continuadas, uma formação continuada guarda-chuva e outras formações, mini formações que vão suprir também esse guarda-chuva, certo? Então eu tenho que entender a necessidade do sujeito, certo? Depois, como fazer? A técnica, porque os professores hoje eles precisam muito da técnica, da teoria e essa teoria voltada totalmente para a prática. A realidade da escola vai fazer toda a diferença na formação. Por que realidade? Porque são os pontos que nós necessitamos saber. Escola X está com uma dificuldade tal, a escola Y tem outra dificuldade. Quando nós generalizamos, nós podemos ter temas onde nós vamos generalizar para a formação continuada, onde sempre nós vamos ter uma resposta assertiva dentro dessa formação continuada. Mas para isso a gente tem que fazer um levantamento, para isso a gente tem que fazer uma observação, nós precisamos fazer um planejamento para essa formação. E olha, vou dizer uma coisa para vocês, planejamento de gestores sem um feedback dos professores não faz sentido. Os gestores, aquelas pessoas que comandam, que são líderes dentro de uma escola, elas têm que escutar quem está lá no chão da fábrica, lá na sala de aula, lá, ali, vivendo. Então, eles têm que participar desse planejamento, da necessidade. Nós não precisamos trazer surpresas.
professor hoje ele quer o quê? Formação, formação técnica, formação realmente daquilo que se necessita tatuando, a sua realidade. Como fazer isso? Escutando. Como fazer isso? Trazendo formadores, sabendo da realidade, se preocupando com o bem-estar do professor e essa realidade da problemática. Isso faz toda a diferença, certo? Outro ponto, como nós vamos fazer isso? Teoria, prática. Prática vem em estudo de caso. Estudo de caso. Estudo de casos. Vários casos. Dentro da escola X, dentro da turma X, a gente tem necessidade. Olha o que acontece ali. Como nós podemos trabalhar? Nessa turma está acontecendo isso. Nós temos essa realidade. Como nós vamos trabalhar isso? O foco. Foco. Isso faz toda a diferença na formação continuada. Isso dá relevância na formação continuada. Aí sim, nós teremos o quê? Pega aqui o código. A avaliação da formação continuada, o processo todo e o resultado. Nós vamos escutar os professores para ver realmente o que eles necessitam. A gente dá uma incrementada. Claro, dá uma incrementada aí. Desperta mais, motiva, traz coisas boas, formadores competentes. Sendo assim, a gente escuta, processa, organiza essa formação continuada com a realidade do professor. Não adianta com a realidade lá, não sei da onde, certo? Aí fica ruim. Essa formação não vai dar certo. Pois eu vejo o processo de aprendizagem desses docentes, nós docentes, processo de aprendizagem. Como é que foi a formação? Como é que se deu essa formação? Aí depois a gente faz o quê? A gente faz todo um levantamento das possibilidades dessa formação e aí a gente avalia. A avaliação ela vai dar uma resposta assertiva ou não. Vamos ter resultados ou não. Podemos ter a longo prazo? Podemos, mas nós temos que avaliar e acompanhar se deu certo. E também tem que ter um fio condutor. Tem que ter um fio condutor de uma análise, uma escuta. Nossa, fazendo uma escuta do professor, nós só vamos ganhar. Não tem como nós fazermos uma formação continuada sem escutar, sentir o professor. Ah, Maria Ângela, vem queixa. Queixa vem regada de sentimento. A gente tem que aproveitar. Vem queixa, não tem problema, vamos aproveitar essa queixa. Vamos aproveitar o que o professor quer. Aproveita, o professor não está brincando. Ele não está dando aula de brincadeira. Ele não quer que as coisas não deem certo porque não quero que dê certo. Quer dar certo. Vamos pensar positivo. Quer dar certo, sim. Ele que escolheu ser professor, então ele vai fazer o seu melhor, acredita-se. Certo? Então vamos apostar sim e acreditar na formação continuada com esperança, com determinação e escutando, ouvindo, analisando, fazendo um bom planejamento. Gestores que planejam sozinho, eles acabam fazendo a formação para eles, não para os professores. Certo? Se você gostou desse vídeo, dê seu like, comentário, comente. Pode comentar. Eu vou adorar responder seu comentário, partilhar, trocar, escutar, enfim. Tudo que vocês podem fazer aqui no canal, que vocês têm total liberdade para poder também trazer sua opinião. Certo? Deus abençoe, até o próximo vídeo e pense sobre essa formação e leve para sua escola essas dicas que eu trouxe agora. Certo? Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.